esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder a vida atrás, da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Obrigado, Senhor, por me amar. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer. Cristo, meu Salvador, me eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Bom dia, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui e é um prazer imenso estar aqui nesta manhã,
falando com cada um de vocês. Que Deus os abençoe, que Deus fale poderosamente a vida de cada um de vocês, através dos louvores que serão cantados aqui nesta manhã, também através da palavra de Deus. Quero convidá-los nesse momento a fecharem os teus olhos. Vamos ter uma palavra de oração, iniciando o nosso culto nesta manhã. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, santo, soberano e eterno Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos mais uma vez e pedimos, Senhor, nesta manhã, que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. Que nós possamos, Senhor, olhar para dentro de nós, possamos chegar diante da Tua presença e abrir os nossos corações, contando as nossas dificuldades diante da Tua presença, para que possamos sermos perdoados, Senhor, para que juntos nesta manhã possamos prestar um culto qual seja aceitável diante da Tua presença. Abençoa cada casa, cada família, visita cada lar nesta manhã, cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Visita todos aqueles, Senhor, que necessitam de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa nesta manhã estar visitando o Teu povo, visitando os Teus filhos, através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos. Visita, Senhor, aqueles que, ó Pai, estão passando por dificuldades neste momento. Aqueles que estão, Senhor, muitas vezes enfraquecidos na fé. Que o Senhor, nesta manhã, os visite através do Teu poder. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, fale ao coração de cada um desses, Senhor, que necessitam, Senhor, da Tua misericórdia. É o que nós te suplicamos nesta manhã, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa os Seus filhos espalhados por toda a face da terra. É o que nós te suplicamos nesta manhã, desde já agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los nesse momento a louvar ao Senhor, juntos nós, nesta manhã, reunidos em espírito. Você possa com toda alegria, com todo o teu coração, louvar ao Senhor nesse momento, junto com a nossa equipe de louvor. Vamos louvar a Deus. Proclamai a sua salvação.
Amados, eu quero convidá-los nesta manhã a abrirem a palavra de Deus, Evangelho segundo a Marcos, capítulo 5, no versículo 21 ao versículo 34, onde nós iremos meditar na palavra de Deus, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 34, diz assim: Tendo Jesus passado de barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, a qual vendo-o prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, minha filha está à morte, rogo que te venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Certa mulher que havia 12 anos, uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou a sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se estancou a hemorragia e sentiu o seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo sairia poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E respondendo-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, sê curada deste teu mal. Até aí, vamos falar com Deus. Senhor Deus maravilhoso, eterno e santo Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos mais uma vez. Nós te suplicamos, Senhor, no santo nome de Jesus, que o Senhor fale conosco agora através da tua palavra. Fale aos nossos corações, Pai. Fale segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, nesta manhã. Que o teu Santo Espírito abra as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos entender a tua palavra segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai. Que cada um de nós sejamos instrumentos nas tuas mãos nesta manhã. Toma a minha vida, Senhor, para que eu fale da tua palavra para o louvor, honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, desde já agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto é bastante conhecido, já falei aqui uma vez, se eu não me engano, preguei sobre isso, acho que no primeiro culto, quando nós, devido às autoridades, nós então deixamos de ter os nossos cultos presenciais e passamos a ter os nossos cultos, através das redes sociais. E esse foi dos textos referências que eu preguei, e algumas pessoas me enviaram mensagem pedindo novamente para que nós voltássemos a refletir sobre esse texto, e eu quero levar a cada um de nós esta manhã a pensar um pouco sobre o Jesus, o Deus que restaura. Amados, quando nós olhamos para esse texto, demonstra que Jesus estava ali numa cidade onde nós conhecemos que ele faz o milagre da cura daquele endemoniado que tinha sobre ele uma legião de demônios, o endemoniado de Gadara, o Gerazeno, depende como você queira chamar na tradução da sua Bíblia. E diz que quando ele estava voltando, então, passado com o barco para o outro lado, talvez seja a cidade de Cafarnaum, onde era o quartel-general, onde Jesus operou a maior parte dos seus milagres, onde talvez essa mulher que se encontra. Então, Jesus, apertado pela multidão, sabendo a multidão, e ele ter se tornado notório, então, na sua época, por causa das benevolências que ele praticava no meio da multidão, ele estava rodeado da multidão, porque todos queriam receber cura e libertação de Jesus. Mas a partir do versículo 24, a qual nós vamos falar sobre esta mulher, do fluxo de sangue, nós sabemos que, diz que pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, e certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia.
Quando nós olhamos para isso, amados, então nós vamos fazer um pouco aqui da contextualização do que acontece na vida desta mulher. O que demonstra é que essa mulher havia na sua vida 12 anos de angústia e tristeza. Esta mulher, talvez ela pudesse ter uma hemorragia contínua ou talvez periódica, mas que ela fosse muito diferente do ciclo de uma mulher normal, a qual trazia para esta mulher questões muito dolorosas na sua vida, porque o contexto que esta mulher vivia era muito diferente do contexto a qual vivemos hoje. Esta mulher, por ser da linhagem judaica, por ser uma mulher que pertencia ao povo judeu, ela tinha que ter a sua vida e os seus princípios pautados nas leis mosaicas, a qual eram seguidas pelos judeus, a qual continua sendo seguida pelos judeus ortodoxos, e também a qual nos traz muito ensinamento para nós que somos cristãos, mas que não trazemos os costumes que os judeus ainda continuam, os ortodoxos, como eu disse, lá então era muito mais forte. Quando uma mulher que vivia como esta mulher, tudo o que ela tocasse era impuro, a cadeira que ela sentava era impura, se alguém tocasse nela se tornava impuro ou imundo, segundo Levítico, como nós vemos a palavra de Deus, capítulo 19. Esta mulher não podia frequentar o templo, ou seja, ela não podia ir congregar junto com a sociedade a qual ela morava, porque ela era considerada imunda. Então, esta mulher vivia, se nós entendêssemos, num mundo solitário, isolado. Esta mulher vivia num mundo onde ela sabia muito bem, de cor e salteado, o que era ter uma vida de menosprezo pelas outras pessoas. Então, quando esta mulher ouve que Jesus está próximo à sua casa, ela deposita em Jesus a sua única esperança, a qual o texto revela que ela já tinha gastado tudo quanto tinha com médicos da sua época, e nada acontecia senão somente a cada dia ela piorava. Amados, então é dentro desse contexto que eu quero levar você a pensar sobre Jesus, que é Deus, o Deus que restaura. Amados, quando nós olhamos para o texto, a partir do versículo 26, diz que havia padecido na mão de várias pessoas ou de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, ela só piorava. Talvez o cenário que você esteja vivendo na sua vida nos dias de hoje seja parecido com o cenário dessa mulher. Não ao sofrimento que causa em você seja o mesmo que dela. Até porque a medicina a qual esta mulher vivia e a medicina a qual eu e você vivemos hoje, nós estamos alguns anos-luz à frente do que aquela mulher tinha. Mas, assim como a ciência evolui, a problemática da vida também evolui junto com a ciência. A ciência tão evoluída, porém, as dores e o sofrimento das pessoas não passaram. Assim como essa mulher talvez fosse uma mulher que tivesse uma vida deprimente, não diferente no século presente a qual vivemos, a qual a depressão é a doença que mais levam pessoas a tirarem a sua própria vida. Então, amados, quando nós olhamos para esse cenário e quando nós vemos aqui esta mulher que vivia essa situação deprimente da sua vida, uma mulher que vivia deprimida,
uma mulher que não podia ir ao templo, uma mulher que não podia ter um convívio social, uma mulher que não podia ter um relacionamento, não poderia dar um abraço e receber um abraço de ninguém. Ela coloca então a sua esperança em Jesus, como nós vemos aqui no versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Então, o primeiro ponto que nós vemos, amados, é que essa mulher coloca a sua esperança em Jesus, a sua única esperança. E talvez você esteja vivendo o mesmo cenário que esta mulher. E o que eu quero dizer a você é que a única esperança que tem a mim e a você é ir até Jesus. É ir até Ele, buscar a Jesus. Porém, quando ela diz aqui no versículo 28, dizia a ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Talvez esta mulher, ela achou, e que a gente consegue entender no texto, que ela continuaria oculta ao tocar em Jesus. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vemos que isso não acontece. Nós precisamos entender que o primeiro passo, que a primeira lição que nós aprendemos aqui, é que devemos ir até Jesus, que devemos se achegar a Ele, com as nossas dificuldades, com as nossas doenças, com as nossas limitações, com os nossos sofrimentos, tendo fé que Ele é a única esperança. Porém, o que precisamos entender é que não tem como servir a Jesus, chegar a Jesus e manter a fé oculta, porque não é este o intuito que Jesus veio ao mundo. Ele veio para trazer restauração, Ele veio para trazer cura, Ele veio para trazer libertação, mas Ele veio também para que o seu nome seja anunciado, para aqueles que sejam alcançados com o seu poder, graça e misericórdia, anuncie às outras pessoas em público o que Jesus fez. Quando nós olhamos para esta mulher, amados, e diz o texto que imediatamente estancou a sua hemorragia e sentiu que o seu corpo estava curado. Quando nós olhamos para isso, amados, quando nós, através da fé, entendemos que Jesus é a única esperança e vamos até Ele e tocamos em Jesus, dele sai poder. Então, instantaneamente, nós somos curados. Mas nós precisamos tomar a decisão que esta mulher tomou. Esta mulher, quando ficou sabendo que Jesus estava ali, então ela sai do seu aposento. Ela toma coragem. Ela vai até Jesus, tomando uma decisão não apropriada, como eu já disse, dentro dos costumes judaicos. Uma mulher que estivesse como ela, com a hemorragia, com o fluxo de sangue, ela não poderia tocar em ninguém. Mas ela vai e ela pensa com ela mesma, se eu somente tocar em suas vestes, eu sararei. Amados, o outro ponto que nós precisamos entender é que Jesus não deixa oculto quando Ele opera milagres. Até o porquê este era o conceito daquela mulher. Eu vou até Jesus, escondida, sem que ninguém perceba. Eu vou até Ele, toco em suas vestes e eu sararei. Mas o versículo 30 diz que Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Amados, o que Jesus então quer ensinar à multidão, ensinar essa mulher e ensinar a mim até você, é que nós pela fé precisamos ir até Jesus. Mas que quando vamos até Jesus, que não podemos ter o conceito de ir e receber a bênção de Jesus, e que isto fique oculto e que ninguém fique sabendo, porque isso não irá acontecer e não pode acontecer. Para que a fé em Cristo não fique vaga, porque se essa mulher voltasse para trás,
provavelmente surgiria então as questões que acontecem dentro das religiões, que a veste de um homem pode curar. E o que Jesus demonstra é que não são as suas vestes, não é a orla do seu vestido que tem poder, mas que o poder estava nele mesmo. Que o único que tem poder para curar é Cristo, e que Ele é Deus, e que as suas operações, que os seus sinais e maravilhas, e que os seus milagres não são feitos em oculto, para que o seu nome seja glorificado. Essa mulher, amados, não que a atitude dela seja errônea, não estou dizendo isso, ela foi com a fé que ela tinha, ela tomou uma decisão, ela foi uma mulher corajosa, ela foi uma mulher que agiu com ímpeto, ela tomou uma decisão e falou: Ele é minha única esperança, eu vou até Jesus. Mas nada, amados, que seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus fique oculto. Então Jesus pergunta: quem tocou em minhas vestes? E os seus discípulos então dizem assim: Senhor, como que o Senhor pergunta no meio dessa multidão, quem tocou em suas vestes? Olha quanta gente está tocando. Então a resposta de Jesus para os seus discípulos, aqui nesse texto, é que ele permanece em silêncio, e responderam os seus discípulos, quem lhe tocou? O Senhor pergunta, e no 32 ele diz: ele porém olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Ou seja, Jesus demonstra vamos colocar as suas duas características, homem e Deus. Ele, homem, caminhando no meio da multidão, mas Deus sabendo que dele tinha saído o poder. Alguém tocou em Jesus de uma forma diferente. A segunda lição que nós aprendemos, a primeira, amados, é sair e ir ao encontro de Jesus. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que nós precisamos tocar em Jesus de uma forma diferente, para que dele saia poder. Não é como a multidão. Nós precisamos tocar em Jesus com fé, mas entender que a nossa fé não pode fazer nada se não for pela ação de Cristo. Esta mulher disse: olha, se eu for e somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Porém, quando ela toca na orla, Jesus falou assim: ei, para tudo, alguém tocou nas minhas vestes. E pergunta: mas como? Jesus disse: não, de mim saiu poder. Então esta mulher diz que se achega a Jesus tremendo e temendo, talvez pela represália que fosse acontecer dentro dos costumes judeus. Então é que nós vemos aqui, amados, a atenção de Jesus para essa mulher, e a mesma atenção que Jesus vai ter com você e comigo, se nós se achegarmos a Ele. A primeira questão é que esta mulher chega temendo e tremendo diante de Jesus, por causa que ela tinha certeza que ela seria repreendida pelo Mestre, a qual é Cristo. Talvez fosse repreendida no seu pensamento pelos seus seguidores, pelos seus discípulos, porque ela era alguém que deveria estar distante, devido à circunstância que ela vivia, devido à doença que ela estava passando, devido à situação que ela se encontrava. Talvez a situação, a circunstância, também as pessoas, ou você mesmo acha que o seu dever é estar muito longe de Deus. Mas Jesus demonstra aqui, amados, no versículo 34, que ela estava muito mais perto do que os outros, porque essa expressão de Jesus diz: filha, expressão de pai para filho. Como já se conhecesse há muito tempo, Jesus demonstra amor, carinho e cuidado.
Jesus demonstra que ele sabia quem era, que ele a amava e que ele era o seu pai e que ela filha. Essa é a expressão de Jesus: filha, a tua fé te salvou. O conceito, amados, humano e o conceito diferente de Cristo, a qual nós vemos aqui. Dentro do nosso conceito é o seguinte: se você tiver um copo de água limpa na sua casa, e alguém jogar algumas gotas de uma substância que contamine aquela água, eu e você diremos que toda a água está impura. Assim era o conceito também do povo judeu, dentro da lei mosaica, que se aquela mulher tocasse em alguém, aquele alguém se tornava impuro. Mas o que nós vemos aqui é que Jesus ultrapassa esta lógica, que gotas de substâncias impuras, ou que toque de pessoas impuras não pode contaminar o Senhor que restaura, o Deus que restaura. Pelo contrário, ela foi purificada, ela foi restaurada, ela foi curada, ela foi amada. Amados, a outra lição é que nós aprendemos, ainda que o mundo rejeite, ainda que o mundo não lhe ofereça solução para a sua situação, em Jesus a cura, a libertação e a restauração. Porque Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, você foi curada de todo o seu mal. Duas colocações, Jesus fala de salvação e de cura, demonstrando àquela mulher o quanto ele amava, e o quanto ele a conhecia, porque ele era Deus, e pela sua fé, e colocar a sua esperança única nele, e ele conhecendo o coração, porque ele é Deus e conhece o meu e o teu coração, então ele diz a ela: filha, a expressão de pai, você faz parte agora do meu rebanho, você está salva, porque tu creu que eu sou a única esperança. Ou seja, ela creu que Jesus é Deus, que ele era o Messias e que nele estava a sua cura e a sua solução. Então ele diz: vai-te em paz, pois você foi curada de todo o seu mal. O que nós aprendemos com essas lições, amados? Que o mundo, que o sistema, que as pessoas, que todas as situações da vida podem nos levar a cada dia fazer que nos tornemos piores, como era na vida desta mulher. Diz que há 12 anos ela sofria com esse fluxo de sangue, que para nós, no nosso contexto, seria uma coisa hoje muito simples, mas lá na época deles, onde a medicina não é o que é hoje, onde dentro do seu contexto social, religioso, ela tinha que ser excluída, porque ela era considerada uma pessoa imunda, uma pessoa que não era aceita em lugar nenhum, que não podia ter contato com os seus familiares, com os seus entes queridos. Ou seja, ela não podia viver rodeadas de afetos e carinhos. Mas nós aprendemos essa lição, amados, que quando nós temos Deus, nada nos falta, nós temos tudo. Mas para isso é necessário tomar algumas posições nas nossas vidas. Nós precisamos ir até Jesus, através da fé. Precisamos tocar em Jesus, mas precisamos entender que não vai ficar em oculto. Muitas vezes, amados, você que nos assiste nesta noite, quer servir Jesus, mas quer ser o crente 007. Não quer que ninguém saiba que você é cristão. Não quer que ninguém saiba que você se prostrou diante de Jesus, que você tem temor de Cristo. Isso não pode acontecer. É o exemplo desta mulher. Jesus colocou em público: olha, alguém me tocou de uma forma diferente, e de mim saiu o poder. Então esta mulher reconhece que Jesus está falando dela, ela vem e se prostra diante de Jesus, e conta toda a verdade, tudo o que aconteceu.
Então Jesus diz a ela: filha, hoje você foi alcançada pela salvação. Hoje chegou a restauração e a cura sobre a tua vida. Vai-te em paz. E regozije-se dos prazeres que a vida pode lhe oferecer com ordem, com decência, aqui nesta terra. Não com libertinagem, claro que não. Mas então, provavelmente, esta mulher saiu dali com o coração transbordando de alegria, sabendo que agora ela poderia chegar na sua casa, fazer os rituais dentro da lei, e ela poderia abraçar os seus entes queridos. Não fala o texto se ela era casada anteriormente, se ela tinha filhos, mas você imagine, se ela fosse, há 12 anos ela não podia tocar em seu filho, se ela tivesse uma hemorragia constante, não em alta quantia, mas o que eu quero dizer, se ela sempre tivesse um fluxo de sangue, ela não poderia ter contato com os seus familiares, com o seu marido. E agora ela poderia chegar na sua casa e depois de fazer todo o ritual de purificação, ela poderia tocar, abraçar o seu filho, abraçar o seu marido, os seus familiares. Ela poderia ir à sinagoga, ela poderia prestar culto ao Senhor junto com os irmãos. Não que ela não prestasse culto sozinha, mas ela poderia ter o prazer de novamente viver reunida na sociedade. Assim também Cristo pode fazer na sua vida. Cristo pode restaurar a sua vida. Cristo pode restaurar a sua casa. Cristo pode restaurar a sua saúde, porque Cristo é o Deus que restaura. Mas para isso, é necessário tomar a decisão que essa mulher tomou. É necessário sair e ir até Jesus. É necessário fazer que a tua fé se torne pública, para que Jesus entre com ação na tua vida, para que Jesus demonstre que Ele contraria a lei da humanidade, que algumas gotas de coisas impuras não pode contaminar a Ele que é puro, santo e perfeito. Ou seja, ainda que as pessoas achem, ou que ainda você mesmo se ache, que você é indigno demais para servir Jesus, fique sabendo que não. Que algumas gotas não podem contaminar o Senhor. E que você pode se achegar tranquilamente a Jesus, e Ele vai restaurar e purificar a sua vida. Que você pode ser chamado de filha pelo próprio Deus, ou de filho. Que você pode ser curado, que você pode ser restaurado, se você crer no nome de Jesus. Mas muitas vezes, amados, nós não temos a coragem desta mulher. Muitas vezes nós não temos coragem de vir em público e contar o que realmente está acontecendo conosco. E muitas vezes, amados, Jesus quer que nós façamos isso. Ele não está dizendo para você sair gritando pelas ruas, mas Ele está dizendo para você sair do seu comodismo, para você ir até Ele e se prostrar diante dEle, e pela fé, no teu santo nome, ser tocado por Ele, ser salvo por Ele, ser curado por Ele, e ser restaurado por Ele. E para nós encerrarmos, amados, eu quero terminar com a parte final do versículo 34, quando ele diz: vá em paz. A paz que Jesus dá, amados, o mundo jamais pode lhe dar. E este convite que Jesus faz a você nesta manhã, de sair da sua zona de conforto, este convite que Jesus faz nesta manhã, para que você se levante da onde você está. Não se dê por vencida ou por vencido. Tenha coragem, confie no Senhor,
Tenha Ele como a única esperança, faça como essa mulher. Diga no seu próprio coração: eu vou até Jesus e Ele irá me curar. Esta foi a decisão dessa mulher. Porém, amados, a fé em Cristo não pode ficar oculta. A fé, a qual é um dom de Deus, é para que ela seja expressa, para que outras pessoas fiquem sabendo desse Jesus maravilhoso, que cura, que restaura e que liberta. Por isso, saia do seu lugar, haja pela fé, faça como essa mulher, vá até Jesus, se prostre diante dele, conte toda a verdade do seu coração, conte a Ele todas as suas dores, Ele vai compreender você. Você não é impuro ou impura demais, imundo ou imunda demais para Jesus. A sua imundícia ou a minha imundícia não é suficiente para contaminar o nosso Senhor. Por isso nós podemos ir até Ele tranquilamente, podemos tocar nele. E se nós crermos verdadeiramente, então Ele nos sarará, Ele nos libertará e dirá para nós: volte para a tua casa, volte em paz, tu estás salvo, liberto e livre deste mal. Ou seja, Jesus disse a esta mulher: tu vieste a Deus, e eu te reconheci como filha, pela fé que tu tens. Por este motivo, eu te salvo, eu te curo, te chamo de filha, e lhe digo: vai-te em paz. Olha que coisa maravilhosa, amados. Eu e você também podemos receber isso do Senhor, se nós tomarmos essas mesmas atitudes, se nós colocarmos em prática essas lições das nossas vidas, nós seremos curados, nós seremos salvos, libertos e restaurados. Mas, porém, Jesus precisa ser a nossa única esperança, como foi desta mulher. Que Deus os abençoe, que Deus os livre e que Deus os guarde. E que você guarde essa lição dentro do teu coração, que nada está perdido diante de Jesus Cristo, que para Ele nada é impossível e que a sua imundícia não é grande demais perto do Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que tem o seu amor infinito pelos pecadores. Levante-se nesta manhã, vá até Jesus, se prostre diante dele, conte toda a verdade do seu coração, crendo, e tu receberás nesta manhã, para a honra e glória e louvor do Senhor Jesus Cristo, cura, libertação e salvação e a paz que somente Cristo pode te dar. Mas tenha as atitudes que esta mulher teve, tenha a fé que ela teve, vá até Jesus, seja diferente da multidão, haja como esta mulher agiu e receberás o que Cristo tem para te dar. Amém? Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano, maravilhoso e eterno Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos esta manhã, nós te exaltamos. E nós te pedimos, Senhor, que assim, Senhor, como tu tocaste na vida, Senhor, desta mulher, o Senhor toque nas nossas vidas, ó Pai, nesta manhã. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, que a nossa fé seja trabalhada, Pai. Que nós possamos ter a coragem, Senhor, que esta mulher teve. Que possamos ir até a Tua presença, nos prostrar diante do Senhor. Que possamos contar-lhe, Senhor, toda a verdade. E que possamos abrir os nossos corações diante da Tua presença. Que possamos contar ao Senhor aonde estão as nossas dores, ó Pai. Que possamos contar ao Senhor aonde estão as nossas feridas. Que possamos abrir diante da Tua presença, Senhor, o nosso quartinho de bagunça que temos guardado, Senhor, dentro das nossas mentes. Que possamos contar ao Senhor os nossos maus desejos. Que possamos contar ao Senhor, ó Pai, as noites mal dormidas, os momentos de angústia e de dor que temos, ó Pai, nas nossas vidas. Que possamos, Senhor, ter a coragem, ó Pai, de confessar ao Senhor todos os nossos pecados. Crendo, ó Pai, que o Senhor é um Deus bondoso, que Tu és um Deus maravilhoso,
Um Deus, Senhor, que não se distancia do mais torpe pecador, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, não rejeita nem um coração, ó Pai, humilde e quebrantado diante da Tua presença. E assim, ó Pai, como esta mulher, Senhor, se achegou diante do Senhor, ó Pai, que nós possamos se achegar nesta manhã. E assim como o Senhor tocou nesta mulher, nós te suplicamos que o Senhor toque nas nossas vidas. Assim como o Senhor a curou, que o Senhor nos cure. Assim como o Senhor, ó Pai, restaurou a sua vida, restaura a vida do teu povo. É o que nós te pedimos nesta manhã, desde já agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados. Até a noite, se assim Deus nos permitir. Nós vamos encerrar o nosso culto com um louvor nesta manhã. Os irmãos, não se esqueçam, cada classe tem a sua EBD após o término do culto, que você possa continuar em comunhão, participando das nossas classes de EBDs, para que possamos aprender mais da palavra de Deus. Que Deus os abençoe até a noite, se Deus nos permitir. Sua